dia! Mais uma sexta-feira na presença do Senhor, hoje, 11/4/2025, e continuando com o nosso Café com Reflexão. Estamos finalizando a semana e o tema principal da semana é Ressurreição e Esperança. Com o subtema hoje, a esperança como fonte de alegria. E quem vai estar ministrando, falando desse tema, é uma pessoa que eu sei que tem muita esperança e alegria, ela esbanja alegria, né? Com um sorriso lindo. A nossa querida Regina Gomes. Bom dia, meninas. Obrigada pela apresentação. Nossa, que maravilha. Gente, olha, realmente é assim, é um tema que tem mexido muito, na realidade, desde semana passada, né? Deus tem falado assim de uma forma sobrenatural conosco. E a gente precisa realmente ter essa esperança em Deus como fonte de alegria. Porque todas nós passamos por desafios, né? Todas nós passamos por tribulações, aqueles momentos que parece que não flui nada, parece que as coisas caminham para trás e a gente precisa continuar crendo que Deus é Deus. Tem um louvor, acho que é do Delino Marçal, se eu não me engano, que o título do louvor é justamente esse, né? Acho que é esse o título, Deus é Deus. Porque ele fala que, independente das circunstâncias, se Deus fizer, ele é Deus. Se não fizer, continua sendo Deus. Então, essa esperança, ela precisa continuar nas nossas vidas como fonte de alegria, independente se o que vai acontecer é aquilo que a gente gostaria ou não, né? E não para desanimar ninguém, mas para continuarmos com essa esperança em Deus como fonte de alegria, na grande maioria das vezes, a nossa vontade não é igual à vontade de Deus. Então, a gente precisa continuar crendo que Deus, ele sempre sabe o que é melhor para cada uma de nós. É fácil? Com certeza não. É bem desafiador, mas Deus é Deus. É Ele quem conhece o nosso amanhã. Então, iniciando a nossa ministração de forma oficial, né, nosso texto base, nosso versículo Romanos 12, que diz: regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Esse versículo diz tudo, né? Que a gente tem que se regozijar realmente na esperança. E, independente das circunstâncias, ser pacientes e perseverar em oração. Gente, a oração é a chave para tudo. Para tudo. Eu poderia dizer para muita coisa, mas não é. É para tudo. É porque é na oração, quem tem realmente esse hábito da oração é que revigora as suas forças. Não é todo dia que a gente amanhece bem. Não é todo dia que a gente amanhece com aquela disposição, com aquele ânimo, com aquela alegria. Não é. Tem dias que a gente vai acordar cinzenta. E mesmo assim, se nós temos a esperança em Deus, se a gente permanece paciente naquilo que Deus nos prometeu, a gente consegue exalar essa alegria da mesma forma. Eu fico pensando, Deus, ele tirou o povo do Egito e o tempo de percurso para eles chegarem na Terra Prometida, me corrijam se eu errar, tá? Mas se eu não me engano, eram 40 dias. E por causa da dureza do coração do homem, eles demoraram 40 anos. Gente, imagina o que é esperar 40 anos por uma promessa. Vamos lá em Davi. Davi foi ungido rei, ele tinha 17 anos. Ele foi coroado, de fato, aos 30.
Foram 13 anos de espera. Agora, imagina nós, seres humanos, às vezes a gente quer as coisas, o nosso problema maior é sermos imediatistas. A gente quer as coisas para ontem, como se Deus ele tivesse a obrigação de nos atender assim de imediato. Primeiro que ele não tem a obrigação de fazer aquilo que a gente quer. Ele tem que fazer aquilo que ele determinou para as nossas vidas. E é isso que ele vai fazer. Agora, imagina eu querer algo e querer para ontem. Como se Deus tivesse que me obedecer. Não, sou eu que tenho que obedecer a Deus. Ontem eu comentei algo que o pastor comentou na célula, na quarta-feira, que isso está martelando na minha cabeça desde a hora que o pastor falou. Num relacionamento com Deus, quem está errado? Eu ou Deus? De imediato a gente vai dizer Deus, porque a gente sabe, Deus não erra. Imagina, e a gente querer questionar. Ah, Deus, porque está demorando? Ah, Deus, porque o Senhor não fez isso para mim? Ah, Deus, porque isso e aquilo? E a gente precisa realmente entender que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. O texto de Romanos 12, ele nos ensina que a gente precisa se alegrar na esperança. Mesmo quando a gente enfrenta os desafios, as tribulações, as dificuldades. Às vezes a gente vê a pessoa o tempo todo com um sorriso de uma orelha na outra. A pessoa toda bem arrumada, a pessoa toda extrovertida, toda sorridente, toda brincalhona. Mas só Deus conhece o nosso interior, gente. Às vezes a gente passa por cada tribulação, só que não adianta eu sair contando para minha vizinha, para fulano, para ciclano, para pessoas que não vão me ajudar. A gente compartilha com quem pode até nos ajudar em oração. Mas, de verdade, o nosso primeiro recurso tem que ser Deus, independente da circunstância. E como o meu pastor costuma falar, quando Deus libera uma promessa na sua vida, você pode ter certeza. A maré vai remar contra. Os ventos vão soprar totalmente contrário. As circunstâncias vão se tornar cada vez mais desfavoráveis. Não pense que as coisas... Deus prometeu, Regina, você vai conseguir comprar o seu carro esse ano. Não pense que vai começar a chover dinheiro do céu. Não vai. Muito pelo contrário, vão aparecer circunstâncias que você vai precisar, talvez até usar aquele recurso que você já está poupando para aquela finalidade. Um exemplo muito claro foi o ano passado. Eu determinei que eu ia comemorar os meus 50 anos. E quem acompanhou essa trajetória sabe quantas vezes eu comentei que eu pensei em desistir. Porque parece que quando eu juntava um determinado valor para honrar com meus compromissos, acontecia algo que eu precisava me desfazer daquele dinheiro. Mas, graças a Deus, deu tudo certo. Então, assim, as tribulações, elas vão vir. Elas vão ocorrer. As dificuldades, os desafios, os problemas vão aparecer. Mas a gente precisa entender que Deus, ele sempre está no controle de tudo. E é Deus quem determina o hoje e o amanhã. Então, a gente precisa entender isso para quê? Para a gente permanecer nessa alegria no Senhor, com o coração esperançoso e orando. Porque não é no primeiro desafio, se você quer de fato uma coisa, não adianta. No primeiro desafio, você desistir, então você não quer. Era só um capricho. Porque quando a gente quer algo de fato, a gente luta, a gente persevera, a gente ora, a gente busca, a gente clama, a gente chora, mas com alegria no coração. Porque se foi uma promessa de Deus para a sua vida, se foi uma palavra liberada para a sua vida, creia, no tempo certo vai acontecer. Então, essa esperança que temos em Cristo deve ser a nossa fonte de alegria. Porque sabemos que, apesar das dificuldades, Deus ele está conosco. Ele tem o plano perfeito para as nossas vidas. Ah, mas eu acho que foi a Tâmara que comentou uma vez,
que ela não queria voltar para Anápolis, que ela relutou. Acho que foi ela que comentou esse fato de mudança. Gente, é desafiador. Por exemplo, eu que sou apegadíssima com família, amo aquelas reuniões de família, aquela bagunça mesmo, que só nós paraenses sabemos fazer. Entendeu? Amo aquelas bagunças de juntar todo mundo no quintal, fazer um churrasco, depois ficar jogando dominó, ficar rindo um do outro, bagunçando, até umas tretinhas de família saem. Mas eu amo. Imagina para mim estar aqui, praticamente sozinha. É desafiador, mas foi um direcionamento. Para eu decidir voltar a morar em São Paulo, depois que meu marido faleceu, foram 3 anos de oração. Foi desafiador sair lá do lado da minha filha e vir para cá. Mas foi direcionamento. O que Deus quer para a minha vida, é só Ele quem sabe. Tem horas que dá vontade de largar tudo e voltar. As pessoas às vezes dizem para mim, você vai voltar. Eu falei, se for direcionamento de Deus, eu vou voltar. Então, às vezes, a gente precisa fazer coisas que a gente não gostaria de fazer. Mas, quando nós estamos debaixo de uma promessa de Deus, a gente precisa continuar crendo. Como eu falei desde o início, não é fácil, gente. É bem desafiador. Às vezes eu alugo alguns ouvidos aí que olha só por Deus. Mas é Deus quem sabe. O choro é de alegria, tá, gente? Eu creio na promessa de Deus para minha vida. Eu creio. Sim, como eu falei, às vezes a gente pode passar uma noite inteira de choro, mas a alegria ela vem pela manhã. É a promessa de Deus. É uma promessa de Deus para nossas vidas. Porque Deus ele está no controle. Então, quando nós temos Deus como essa alegria, como esse suporte, como esse alicerce na nossa vida, as lágrimas podem até rolar. Que com certeza, todas nós, no secreto ou em público, a gente chora. Tem horas que dá vontade de se descabelar. Meu Deus, mas não está acontecendo nada. Eu não estou vendo nada acontecer. Mas tenha certeza de uma coisa. Por mais que nós não consigamos visualizar, Deus ele está trabalhando. Deus ele está cuidando. Deus ele está fazendo da maneira dele, no tempo dele. Porque é sempre por ele e para ele. Porque já pensou, se eu quisesse assim, qualquer uma de nós, desejasse algo e no estalar de dedos acontecesse, mas é porque eu mereço. O ego ia lá em cima. E não é nada, absolutamente nada, sobre nenhuma de nós. É sempre sobre Deus. É sempre para que a glória dele seja manifestada, para que ele seja louvado e exaltado. Porque senão, nós, como seres humanos falhos, corríamos o risco de nos vangloriar de algo que não é nada sobre a gente, e sim sobre Deus, sempre sobre Deus. Porque dele, para ele, são todas as coisas. E é isso que a gente precisa entender. E como eu falei, o louvor lá do Telino Marçal, se ele fizer, é Deus. Mas se ele não fizer, ele continua sendo Deus da mesma forma, com a mesma glória, sendo exaltado, louvado. E é assim que deve ser. Por quê? Imagina, gente. Eu lembro que uma vez eu li um texto a respeito de uma mãe que, claro que não foi algo verdadeiro, mas foi só para que nós consigamos entender. Uma mãe, ela tinha muita vontade de ter um filho, conseguiu, o filho nasceu, se eu não me engano, com 6 anos, a criança foi morta
com tiros, bala perdida. E a mulher ficou revoltada, porque ela questionava Deus. Se foi para eu perder meu filho desse jeito, por que que o Senhor me deu esse filho? Ela pediu, mas também foi para mostrar. E aí ela teve a oportunidade, como se ela tivesse visto no telão, estivesse vendo no telão o que ia ser o futuro daquele menino. Aquele menino ia se tornar um bandido de alta periculosidade e ela ia ser morta pelo filho. Agora imagina, será que se nós soubéssemos o que ia acontecer no nosso amanhã, nós questionaríamos tanto Deus? A maneira como ele age? Porque, de verdade, quem entende os caminhos que Deus nos permite percorrer? Quem entende os desígnios de Deus? Ninguém pode explicar. O que nos mantém firmes é a esperança de que tudo vai dar certo, de que ele sabe o que é melhor. Porque muitas vezes, às vezes a gente, por exemplo, um relacionamento não dá certo por quê? É livramento. E a gente se descabela, a gente fica, mas meu Deus, eu amo tanto essa pessoa e não sei o quê. Né? E se for o livramento de Deus? A gente precisa aprender a questionar, não, mas a falar assim, ao invés de por que eu estou passando por isso? Ao invés disso, é para quê? Qual o ensinamento que a gente precisa tirar de tudo isso? Porque, gente, tudo na vida tem um ensinamento. Basta a gente tirar aquele olhar de vitimismo. Ai, mas Deus nunca faz o que eu quero, Deus nunca me atende. Eu oro, jejum, passo madrugadas de joelho e Deus nunca faz aquilo que eu quero. Tirar essa capa, essa coisa de vitimismo e realmente buscar o ensinamento que tem em tudo que acontece nas nossas vidas. Eu falo, ó, recentemente, ontem mesmo, chegaram os colegas da polícia lá para almoçar onde eu trabalho, e eles chegaram bagunçando comigo. Vieram me cumprimentar e disseram assim, e aí, agora você parou de se quebrar? Eu disse, gente, eu não me quebro à toa. Foi um acidente, tentaram me derrubar, até conseguiram, eu fui para o chão, mas eu me reergui. Então, assim, tudo na vida é um ensinamento. Eu precisava passar por isso? Talvez agora eu ainda não entenda por que eu sofri esse acidente. Mas, com certeza, foi um livramento de Deus muito grande para a minha vida. Muito, muito, muito grande. E todos os dias, ainda mais depois disso, porque, graças a Deus, eu já agradeci a Deus pela minha saúde, hoje eu agradeço mais ainda. Que Deus me livrou de uma forma sobrenatural. Quem viu as fotos do acidente ficou assim, gente, eu não acredito. De verdade, a primeira coisa que eu pensei, eu fraturei o crânio. E graças a Deus, não. Não fraturei nada. E da outra vez que aconteceu, uma impressão do guidão da bicicleta quebrou um osso da minha mão. Agora, quem entende? Um tombo de eu ir de cara no chão, graças a Deus, não quebrar nada, e uma impressão de bicicleta quebrar o osso da minha mão. Vai entender, né? Mas Deus sabe de todas as coisas. Então, são essas coisas que a gente precisa ter sempre em mente. Tá? A aplicação do nosso estudo de hoje, ela diz assim, é natural sentir-se desanimado e até triste durante os momentos difíceis. Portanto, a esperança em Cristo nos oferece uma alegria que vai além das circunstâncias. Quando aprendemos a nos regozijar na esperança, descobrimos uma profunda paz, mesmo em meio às tribulações. A ressurreição de Cristo lembra que, por mais que o sofrimento nos alcance, há algo muito maior nos aguardando. Uma vida plena e eterna com Deus, onde toda dor será apagada em nome de Jesus. Essa esperança também nos ensina a perseverar em oração, porque ao orar, reforçamos nossa confiança em Deus. Lembramos que Ele cuida de nós e que Ele tem um plano soberano para as nossas vidas.
A oração fortalece nossa esperança e nos ajuda a ver as dificuldades da vida com uma nova perspectiva. Esse novo olhar que eu falei, ao invés de olhar sempre como vítima, olhar realmente com um olhar de gratidão e de esperança. Quando nós nos concentramos na esperança que temos em Cristo, somos capazes de enfrentar os desafios com mais leveza, gratidão e alegria, sabendo que Ele está conosco a cada passo do caminho. A alegria que vem da esperança não é algo superficial, mas uma alegria profunda, que vem da certeza de que Deus está no controle e que Ele já venceu a morte e o sofrimento por nós. Agora, eu queria convidar você a fazer uma oração. Tá? Se você puder repetir comigo, é muito bom. Senão, depois a gente pode até postar para que a gente tenha essas orações diariamente nas nossas vidas. A oração é assim: Senhor Deus, obrigada por nos dar a esperança que vem de ti. Uma esperança que não depende das circunstâncias, mas da certeza de que tudo está conosco. Eu te louvo pela ressurreição de Cristo, que nos garante uma alegria eterna. E peço que tu nos ajude a nos regozijarmos na esperança, mesmo quando enfrentamos tribulações. Senhor, fortalece a nossa fé e nos dá a capacidade de perseverar na oração, confiando nas tuas promessas e lembrando sempre que a alegria em ti é maior do que qualquer dificuldade. Que possamos viver com um coração grato, mesmo nas situações difíceis, e que a esperança em ti nos encha de alegria todos os dias. Em nome de Jesus. Amém. E o nosso exercício prático, ele diz assim: identifique uma situação difícil que tem trazido tristeza ou desânimo para você. Pode ser um desafio emocional, financeiro, relacionamento, saúde. Ore pedindo a Deus que lhe dê alegria, mesmo em meio a essa dificuldade. Peça-lhe que lhe fortaleça a sua esperança e a sua paz preencha o seu coração. Escreva uma lista de coisas pelas quais você pode ser grato. Mesmo que em meio a essas situações, lembre-se das promessas de Deus e das bênçãos que Ele já lhe deu, e medite nelas diariamente. Medite no versículo de hoje, Romanos 12, 12. Mas eu creio que Deus está no controle de tudo. Amém. Sempre está, né? Sempre está o Senhor, nosso recurso. Amém. E isso tem que estar muito claro na nossa mente. Quando você pensar em desistir, você desanimar, você tem que ter a certeza de que tem um Deus que está cuidando de tudo. E essa fala da Regina, né, diz, não é o porquê, mas o para quê, é o que mais eu tenho feito esses últimos tempos na minha vida. E é isso, a gente não é opcional você ficar questionando por que Deus está fazendo isso ou aquilo, mas é algo que Ele quer te moldar, uma verdade, algo, uma característica do teu caráter que Ele quer trabalhar, né? E muitas vezes tirar essa autoria nossa das coisas, de nós acharmos que somos nós que resolvemos, e dizer, ó, você não, quem resolve sou eu. Você está aqui na condição de filha, e enquanto não entender isso, o Senhor vai estar movendo do jeito dele. Mas amém. Vamos lá. Pai, como maravilhoso estarmos diante da tua presença todos os dias aqui para te honrar, te adorar, te bendizer. Tu tens sido, Senhor, a nossa esperança, tu tens sido o nosso socorro bem presente na hora da angústia. O Senhor tem nos suprido, a tua presença, Senhor, ela é real em nosso meio. O Senhor tem sido a nossa provisão, a nossa proteção, o nosso livramento. Como nós te somos gratos, Pai, porque o Senhor tem cuidado verdadeiramente de cada uma de nós. Senhor, eu quero te apresentar alguns pedidos em especial nessa manhã. Pedido da tua filha Regina, que intercede por seu filho e sua nora, Pai, lá em Manaus. O Senhor é o Deus da provisão. Nós cremos no Deus do impossível, nós cremos
que basta uma palavra do Senhor mudar um destino, uma vida, uma descendência, Pai. E assim nós cremos na vida deles também. Que o Senhor os conduza, direcione, que haja provisão, que haja, Senhor, direcionamento de Ti. Senhor, se há algum ajuste na vida espiritual deles que precisa acontecer, Espírito Santo, tens a liberdade para atuar ali e trazer a verdade do Senhor de forma leve, porém firme, porém constante. Pai, quero te apresentar também, Senhor, pedido da Jane. Restaura a saúde da tua filha, Pai. Nós repreendemos essa dor de cabeça, esse mal-estar, Senhor. Nós repreendemos no nome de Jesus. Nós declaramos cura, Senhor, de tantas curas que o Senhor já deu para tua filha. Essa só será mais uma. Restaura suas forças, sua força física, que ela tenha um dia de trabalho abençoado hoje, Pai. Oh, Deus maravilhoso, nós te apresentamos também, Senhor, ajude a saúde da sua família, Pai, que ela tenha intercedido, que o Senhor possa derramar essa graça sobre o seu lar. Traz paz, traz alegria, traz renovo, traz esperança, traz todos os ingredientes que a tua filha precisa nesse momento, Pai. Não só na área da saúde, mas na área emocional também, todo esse desafio que ela está passando, que o Senhor possa renovar suas forças, Pai. O Senhor sabe de todas as coisas, o Senhor sabe o nosso limite. O Senhor não dá desafio maior do que a gente não possa suportar, Pai. Essa é a verdade. Pai, eu te apresento também o meu pedido nessa manhã. Senhor, por esse milagre, o Senhor sabe que eu tenho te apresentado, Pai. A tua provisão sobre aquilo que precisa ser resolvido, Pai. Eu creio e eu confio e eu entrego no Senhor. E a cada mulher aqui, Senhor, abençoa a casa da Dai. Eu declaro a tua bênção, Senhor, sobre a casa da Rosana, sobre a casa da Tâmara, Pai, sobre a casa da Luzânia, Senhor, sobre a casa, Pai, da dona Lucimar, Pai, sobre a casa da Paula, Pai. Que o Senhor possa estar abençoando, guardando, protegendo. Nós declaramos, Senhor, assim, a tua bênção, em o nome de Jesus. Amém. Amém, maravilhosas. Papai do céu abençoe e até amanhã, um dia extraordinário.